Ei, gente boa. Estou aproveitando essa chuva linda, gostosa, que há 3, 4 dias não para de cair aqui em Brasília e eu estou numa alegria indizível, porque a gente estava precisando tremendamente, terrivelmente dessa chuva. Então, bem-vinda, bem-vinda, chuva, chuva de bênção e de graça, bem-vinda. Agora, eu estou querendo falar só mais uma coisinha com vocês e depois eu vou deixar todo mundo em paz, tá bom? Prometo, depois eu não toco mais em nenhum assunto. Mas eu fiquei com vontade de conversar com você sobre 2 profetas do Velho Testamento em estado de agonia mesmo. É o caso de Jonas e o caso de Jeremias. Jeremias sofreu muito mais do que Jonas. Jonas sofreu o resultado da sua própria estupidez, da sua obstinação e do seu fanatismo político do rapaz. E eu tenho um livro chamado Jonas, o sucesso do fracasso, que está aí no meu portal, na loja do caifado.net, que eu gostaria que todos vocês que queiram possam lessem. O que aconteceu com Jonas? Os ninivitas eram a superpotência assíria daqueles dias, dominavam tudo. Eram os imperialistas que pisavam em todos, inclusive em Israel. E Israel tinha nos ninivitas o seu pior inimigo, seu pior adversário. Politicamente, o ódio que existia de Israel para com os ninivitas era enorme. Aquela potência imperialista, direitista, dominadora, controladora, usurpadora, impiedosa, avassaladora, que tomava conta de tudo e de todos, pisava, escorchava, explorava. Era horrível. E Jonas era um profeta de Deus. Ele conheceu Deus, andava com Deus, carregava a palavra de Deus no coração, mas odiava os ninivitas. Achava que era um dever espiritual odiar os ninivitas. É como o Salmo 139 diz no final: porventura não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Era mais ou menos assim que o coração de Jonas se sentia em relação aos ninivitas. Aí, de repente, Deus diz a ele: Jonas, eu quero que você vá direto para Nínive e pregue a minha graça, a minha misericórdia aos ninivitas e os advirta de que, se eles continuarem assim, o meu juízo implacável virá sobre eles e eles serão exterminados. Aí Jonas ficou numa angústia enorme, porque tudo que Jonas queria é que eles fossem exterminados. Tudo que Jonas queria era que eles não se convertessem e que fossem esbagaçados pela mão de Deus. Aí vem Deus e diz: vai lá, porque eu me interesso neles. Eles são assim, mas são gente. Eu tenho interesse neles. Eles são meus, tanto quanto vocês, judeus, são, ou pensam que são, eles também são meus. Vá lá e pregue. Aí vocês conhecem a história.
Jonas disse que não ia por nada, rebelou-se contra a palavra do amor de Deus, contra a misericórdia divina em favor dos estúpidos da terra e disse que não iria. Acabou indo, tentando ir para o sul da Espanha, para Tarsis. No meio do caminho o navio naufragou, é aquela história. Um grande peixe o engoliu e o vomitou numa praia, e ele não teve alternativa a não ser andar na direção de Nínive. E quando ele começou a anunciar e a clamar, dizendo: arrependei-vos, ou Nínive será subvertida em 40 dias, o pior choque dele é que o rei ouviu aquela história, chamou os seus conselheiros e disse: olha, eu sinto que essa é uma palavra séria, que vai acontecer. E instituiu um jejum e oração em toda a população, incluindo os animais que ficaram sem ir à manjedoura e nem ao pasto. E o Senhor falou com Jonas: Jonas, você está vendo o arrependimento dos ninivitas? Como o coração deles está quebrantado? E o Jonas ficou com ódio. Ódio. É porque a ideologia política, tanto quanto a religiosa, tem um poder desgraçado, é o poder de fazer com que o nosso capricho, ungido pela impressão de justiça e de direito, bloqueiam o coração da gente de tal modo, até mesmo contra a palavra de Deus. E, sobretudo, acontece o seguinte: quando o indivíduo, fixado em nome de Deus ou de qualquer valor, decide se obstinar contra um determinado outro grupo humano, ele para de crer no amor de Deus pelo inimigo dele. E quando Deus demonstra que ama o inimigo tanto quanto ama ele, aqui deu uma paradinha, está tentando reconectar, mas reconectou. Para ele é uma questão de vida ou de morte. E ele é capaz de continuar lutando contra a palavra revelada de Deus em favor do capricho da sua própria ideologia. Jonas está ali como um fenômeno universal, mostrando que no coração humano, raramente a palavra de Deus vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem a nossa escolha ideológica imediata. Quando dá, Deus vem depois. Mas o que interessa é o que eu gosto ou o que eu não gosto na vida. O centro de poder na vida é o seu ego e as suas escolhas. Raramente as pessoas fazem coisas pensando no bem geral. A maioria fixa-se no seu próprio umbigo e na sua preferência pessoal e levanta-se nesse sentido, mesmo que seja contra Deus. Contra Deus e contra o arrependimento do próximo. O próximo pode mudar. Nesse caso, o cara não quer que o próximo mude, não quer que o próximo melhore, não quer que ele se altere para o bem, não quer que ele desista do mal, porque se ele desistir do mal, ele não vai receber a devolução do mal sobre ele. Essa é a tragédia de Jonas, aqui contada numa pílula. Ela é longa, por isso eu quero que você compre o meu livro, Jonas, o sucesso do fracasso, lá na loja do meu site. Essa é a primeira história, a de Jonas. Essa angústia do indivíduo que tinha que se converter ao arrependimento do inimigo e preferiu brigar até o fim. A história dele é concluída
de maneira inconclusa. Ela termina com uma pergunta de Deus: por que tu, que estás dando tanto valor à erva que eu fiz crescer para fazer uma sombra na tua cabeça, estás zangado agora porque a erva morreu e não enxergas que fui eu quem criou os ninivitas, toda a criação que está à volta deles? Tu amas uma erva que te deu uma sombra e queres que eu não ame os teus inimigos que eu mesmo criei, que são tão meus filhos quanto tu? Essa é a linguagem esmagadora de Deus para Jonas, que deveria ser para todos nós que estamos viciados em fanatismo ideológico de qualquer natureza. A segunda história é a de Jeremias, em relação a uma outra figura patética, pavorosa, Nabucodonosor. Nabucodonosor era mais do que o cão chupando manga. Nós não temos uma única figura mundial que seja páreo hoje para o Nabucodonosor. Nabucodonosor era Deus e um Deus louco. Zeus, grego no Monte Olimpo, era mais equilibrado do que Nabucodonosor. Qualquer divindade grega era mais sã do que Nabucodonosor. Satanás estava com ciúme de Nabucodonosor, de tão narcisista que Nabucodonosor era. E esse cara, o profeta Isaías nos diz, contra os sábios judeus, a religião judaica, o establishment judaico, os sacerdotes do templo, Isaías disse que Deus tinha tomado Nabucodonosor como uma navalha alugada para fazer barba, cabelo e bigode em Israel por causa da idolatria de Israel, por causa da corrupção de Israel, por causa da grande prostituição e da perda de toda noção de caráter, de amor, de compaixão e de justiça em Israel. Por isso, Nabucodonosor, o perverso, tornara-se para Deus uma navalha que ele alugara para fazer barba, cabelo e bigode. Por outro lado, Isaías dizia: Deus, no entanto, o julgará. Ele será servo de Deus para cumprir esse objetivo em relação a Israel. Mas a maldade com a qual ele faz todas as coisas em todos os lugares vai ser julgada a seu tempo. Ninguém duvide disso. O indivíduo, às vezes, é servo inconsciente para cumprir um papel tópico, mas nem por causa disso vai deixar de receber o devido juízo por todas as escolhas de perversidade que fez. Se a gente entendesse somente isso, um monte de coisas e um monte de idolatrias e de opiniõezinhas pequenas e tópicas desapareceriam da nossa mente e a gente ganharia uma macro perspectiva histórica com a soberania de Deus sobre tudo. Mas o que Isaías disse ainda era bolinho. As coisas ficaram muito complicadas foi quando Jeremias começou a profetizar mais do que isso. Jeremias começou a dizer que Nabucodonosor não só viria, como Isaías já tinha dito, mas ele se tornara essencial. Que sem Nabucodonosor, Israel não seria curado. Que Israel precisava. Era uma questão de pedagogia histórica para salvar Israel da idolatria e de um monte de outras corrupções nas quais o país tinha vivido, sem o qual ele não evoluiria. Que Nabucodonosor e o cativeiro que ele traria, levando Israel para a Babilônia, eram condição sine qua non para iniciar o processo de cura da alma coletiva de uma nação presunçosa, arrogante,
que não praticava a idolatria dos outros povos, mas que tinha em si mesmo o seu próprio ídolo, que se adorava como o povo de Deus e que se tornara nojento por causa disso. E aí piorou ainda a situação, sabe por quê? Porque Jeremias anunciava isso em Jerusalém. E ele começou a ser acusado de traição. Traição. Parecia até que ele era em favor de Nabucodonosor. Ele não era. Ele achava Nabucodonosor um diabo histórico inominável. Mas olhava para Israel e via que Israel estava tão doente, corrompida e perversificada, que só uma opressão daquele tamanho vinda sobre Israel levaria aquele povo a ficar curado da sua idolatria, como de fato, historicamente, a idolatria tópica de Israel foi curada no exílio em Babilônia. Depois disso você não vê mais Israel praticando as coisas que Israel praticava antes. Teve esse resultado, mas Jeremias pagou o preço inominável. Piorou, sabe quando? Quando Nabucodonosor mandou chamar a Jeremias fora de Jerusalém para uma conversa, para um petit comitê com os generais dele, com o pessoal que estava preparando o cerco de Jerusalém para invadir. Mandaram chamar a Jeremias e Jeremias foi. Conversou e não deu a menor força para eles. Não disse que eles estavam certos, não disse nada, só disse que o Senhor iria permitir que aquilo acontecesse para curar Israel da sua idolatria, mas que eles mesmos, os babilônios, tomassem todo cuidado, porque o pau que dava no Chico dava no Francisco, e que eles não ficariam sem o devido juízo de Deus. Isso ele disse aos babilônios na cara deles, porque os babilônios pensavam que poderiam cooptar Jeremias e fazer de Jeremias um espião infiltrado. Jeremias disse, não, aqui não, vocês não entenderam nada. Eu não sou em favor de vocês. Eu sou em favor do único Deus vivo e verdadeiro a quem eu sirvo. Eu não sou nem em favor de Israel na perspectiva de preservar Israel a qualquer preço e a qualquer custo. Israel só faz sentido se for um povo de propriedade exclusiva de Deus para obedecê-lo. Se não for, é como qualquer outra nação na terra e ainda pior, porque conhece a revelação, vai apanhar muito mais. Porque aquele que diz eu sei e entendi, aumenta infinitamente as suas responsabilidades diante de Deus. Quando Jeremias voltou para Jerusalém, meu Deus, o circo estava montado. Tratado como traidor aonde ia, está ali, o X9. Foi maltratado, jogado em poços, em lama. Não tinha voz nem vez em lugar nenhum. Ele era o traidor do povo de Israel, porque dizia que o inimigo de Israel iria vencer. Vocês vejam o que significa uma pessoa está vivendo a história, mas sem nenhum compromisso com os protagonistas imediatos, porque o compromisso dele está nos céus. Não importa em relação a quem seja, nem em quem doa, nem em que direção caia. Vocês não sabem o que é. Não sabem mesmo. Vocês são filhos da bipolaridade, estão atolados no pântano político das ignorâncias. Não têm a menor ideia do que é um ser humano que olha para isso de um outro ângulo e está com a mente cativa de Deus. Um ser humano que não ficou pequeno como Jonas e que aprendeu a viver as implicações pesadas da vida de um Jeremias, que tentava salvar o povo por lado de dentro, dizendo, vocês não podem viver assim se são povo de Deus, não vivam assim, porque será trágico. Por outro lado, o inimigo, ele olhava para o inimigo e Deus lhe falava no coração, esse mal é necessário, essa desgraça terá o seu lugar
para sarar este povo da miséria de entendimento no qual eles se colocaram. Porque existem certas circunstâncias em que as pessoas só entendem a verdade quando são massacradas por ela. Antes disso, o apequenamento mental, os caprichos imediatos, os fanatismos diretos, tópicos, os compromissos emburrecidos, as passionalidades, só fazem o indivíduo olhar para a direita ou para a esquerda, para a direita ou para a esquerda e vice-versa, nunca para o alto e menos ainda, nunca do alto para as perspectivas no horizonte da existência. É por isso que eu vou falar, e para muitos de vocês eu vou ser sempre um Jeremias traidor. Traidor da causa de vocês, porque eu nunca ficarei do lado dessa causa e nem da outra. Podem me chamar de traidor porque tem alguém nos céus que diz: meu filho, continua com teu coração ancorado na verdade e não te vergues nem para a direita, nem para a esquerda, nem para lugar nenhum. Olha para cima, fala a minha verdade. E não deixes que o teu coração fique amargurado como o de Jonas. Ora em favor de todos os homens. Pede pela conversão dos ninivitas, tanto quanto pela conversão do teu povo. Mas fica sabendo que Deus é soberano e não tem predileções. Literalmente, o que o Evangelho e todo o testemunho da Escritura nos dizem é isto: que o pau que dá no Chico, soberanamente, desce o cacete no Francisco. Quem não gostar disso, não goste. Mas a história, leia, ela não deixa dúvidas. Agora, se você quiser lutar contra a verdade, fique à vontade para entrar de cabeça na ponta da espada. Vem IVTV, o canal é você.